Pessoal, agora na endocrinologia, vendo os distúrbios tiroidianos, a gente sabe que dentro do hipotiroidismo a gente pode ter uma complicação severa e até mesmo fatal, que é o coma mixedematoso. Gente, sobre essa aula de hoje, eu vou te mostrar aqui na introdução alguns aspectos iniciais sobre o que é a definição, quais são os fatores de risco, mais ou menos, a epidemiologia. Depois eu vou te mostrar como é que se apresenta o quadro clínico desse paciente, no final, o diagnóstico e depois como tratá-lo. Uma coisa importante que você tem que ter em mente é que o coma mixedematoso nada mais é do que um estado de hipotireoidismo no qual o paciente, que geralmente já é um hipotireoideu prolongado, severo, ou até mesmo um cara que tem um distúrbio tiroidiano para baixo, um hipotireoidismo, e sofre com alguma injúria secundária, tipo uma infecção, ou ele pode passar por um processo cirúrgico, como a gente vai ver lá nos fatores de risco. Agora, o que importa é que esse quadro clínico, ele geralmente culmina em manifestações clínicas clássicas. Eu vou te mostrar lá no quadro clínico, mas aqui de antemão eu quero que você lembre de duas. Principalmente redução do status mental, não é à toa que o nome é coma mixedematoso, e hipotermia. Tudo bem, redução do status mental e temperatura baixa vão ser estigmas muito presentes no paciente com coma mixedematoso. E já de antemão eu quero corrigir um termo, que é esse coma. Porque muitas das vezes esse cara em coma, mixedematoso, não está em coma não. Porque coma a gente lembra que o paciente não consegue acordar, beleza. Agora, esse paciente aqui, geralmente, ele está com redução do status mental, mas não coma sempre. Na maioria das vezes, ele tem uma redução do tipo um torpor, uma letargia, uma obnubilação. É isso que esse cara tem. Ele é aquele paciente que está meio caidão, lentificado, sonolento, mas que você dá uma sacudida, chama o nome dele, ele volta ao normal, daqui a pouco ele apaga de novo. Isso não é coma. Beleza, mas ganhou esse nome porque, enfim, provavelmente os primeiros casos descritos foram assim e achavam que sempre tinha coma associado a essa condição. E não é. Tudo bem. Agora, em relação aqui ao grau de gravidade, eu te relembro que, gente, é uma emergência médica. Você não pode dar mole com esse paciente, porque é potencialmente fatal. Apesar de rara, quando acontece, ela tem uma elevada mortalidade se você não manejar esse doente direito. E a notícia boa é que muitas das repercussões clínicas que acontecem são revertidas com tratamento. Então, muitas vezes o paciente está mal pra caramba, mas se você detecta de forma rápida e começa uma terapia de suporte, faz lá o que tem que ser feito, esse doente evolui, ele melhora, ele regride daquelas complicações. Mas calma, conforme eu te falei, nem tudo é desgraça, porque além dele regredir, isso aqui não é comum, isso aqui é raro. Tá bom. Então a gente estuda lá o coma mixedematoso, pode cair na sua prova, e a gente às vezes fica meio sem ter noção do grau de prevalência, de incidência, mas isso aqui não é comum, pessoal. Isso aqui é uma entidade rara. Tudo bem? E uma coisa importante, gente, é que o motivo pelo qual isso é raro não é porque é raro ter hipotireoidismo, é porque a forma de se detectar essa doença, dosando TSH, dosando T4 livre, é amplamente disponível. É difícil ter um hospital aí que não dosa esse tipo de coisa, um laboratório que não faz esse exame, porque isso é feito de rotina em muitos casos, tá? Então é um exame simples, por isso o diagnóstico é tranquilo, porque é barato, é presente, é amplamente distribuído aí no Brasil e no mundo. E é o que se precisa, né? Conforme eu vou te mostrar lá no diagnóstico, você tendo uma anamnese, um bom exame físico, excluindo outras causas e dosando T4 livre e TSH, você já sela esse diagnóstico sem precisar de nenhum outro exame. Agora, qual é o perfil desse paciente? O primeiro dado você já sabe. É um cara, obviamente, com hipotireoidismo. Mas, geralmente, é uma pessoa idosa, mulher, com hipotireoidismo. Essa faixa etária e esse sexo são os mais fortemente associados ao coma mixedematoso. Em relação aos fatores de risco, a gente lembra o seguinte, pessoal. Esse paciente ele pode ter um hipotireoidismo severo e prolongado, e somente isso gerar o coma mixedematoso, ou não. Ou ele pode ter um hipotireoidismo, mais ou menos, nem é tão grave assim não, mas é meio descontrolado. E esse cara vai e infecta. Tá lá. Aí essa infecção deflagra o curso da doença. É aquele paciente, lembra, do vovô lá, que estava bem e tal, tinha até uma doença de base, abriu pneumonia, bum, entrou em delírio. É como se fosse isso. Ele tem lá o hipotireoidismo, que nem está tão grave assim não, está de boa, vivendo lá tranquilamente, um pouco cansado, um pouquinho de pelo caindo, aqueles sinais e sintomas meio clássicos.
mas aí o médico ou esquece de fazer o tratamento adequado, ou o paciente deixa de ir no consultório, ou até mesmo uma doença tão sutil e tão arrastada que esse paciente nem percebe que tem a doença. E aí vai lá e acontece uma infecção, acontece um infarto agudo do miocárdio, acontece uma exposição ao frio intenso, acontece uma cirurgia, por exemplo, ou até mesmo algum sedativo, principalmente opioide. Então isso aqui deflagra o curso. Mas lembra, não precisa de nada disso para entrar em coma mixedematoso. Geralmente, se você tiver um hipotireoidismo muito severo e muito prolongado, você vai ter essa condição, independente de estar infectado, infartado com opioide ou não. Tá bom? Então isso aqui é muito importante você lembrar. Agora, aí vem a pergunta. Essa foto aqui já dá dica para a resposta, né? Porque você acha que é mais comum ter o coma mixedematoso num paciente que vai lá, tem um tumor de tireoide, eu vou, resseco aquilo e ele vai entrar em hipotireoidismo se eu não fizer nada. Ou um paciente que tem lá uma condição tireoidiana, eu faço uma radioablação, um Graves, por exemplo, refratário, ou mesmo um tumor, e esse cara vai lá e vai abrir com hipotireoidismo. Ou seja, você acha que é mais comum essas condições que eu citei agora, ou seja, coisas meio agudas, né? Operei, radioablei, ou um cara que tem Hashimoto, por exemplo, uma tireoidite crônica autoimune, arrastada. Gente, é a segunda opção. Ué, Lucas, não entendi, achei que fosse a primeira, porque é tão rápido, abrupto. É, só que, pessoal, ninguém opera e arranca uma tireoide sem repor o hormônio. Seria uma irresponsabilidade absurda fazer isso. Então, nessas condições, já é tão óbvio que vai abrir hipotireoidismo que você vai lá e trata. É quase uma profilaxia, você evita que tenha hipotireoidismo. Beleza. E aí esse doente, ele não vai abrir um coma mixedematoso. É muito raro acontecer isso. Geralmente, aquele cara com Hashimoto, que tem uma doença arrastada, às vezes nem percebe que está doente, deixa de ir no médico, ou então não tem um manejo adequado, controlado, aí ele vai e acontece aquilo que eu te falei. Ou fica muito grave, prolongado, ou fica mais ou menos ali e tem algum fator de risco associado. Tudo bem? Então, geralmente, um quadro mais arrastado lembra do Hashimoto. Ou seja, principalmente hipotireoidismo do tipo primário, porque Hashimoto é uma doença primária da tireoide, é um distúrbio autoimune que afeta a glândula em si. É claro, pode acontecer também do doente ter um hipotireoidismo central, seja secundário, seja terciário, ou até mesmo induzido por drogas, como lítio, que é usado em alguns tratamentos para psiquiatria, principalmente depressão, distúrbio bipolar, enfim. Ou até mesmo o paciente que usou amiodarona, né? Aquela droga que tem iodo na sua composição, que faz um depósito prolongado, uma droga de depósito. Isso pode fazer com que haja mecanismos de lesão à tireoide. Claro que a gente não vai entrar nesse aspecto, porque é um assunto meio longo, mas são basicamente 4 formas de você lesar a tireoide pela amiodarona. Ou você induz o efeito de George Basedow, ou você induz o efeito de Wolff-Chaikoff, ou a própria amiodarona lesa a tireoide, faz uma tireoidite, ou esse doente pode ter, por conta de um mecanismo de inibição de uma enzima chamada 5' desiodinase do tipo 1, que faz o quê? Converte o T4 em T3. Então tem uma droga que deixa de converter o T4, que é o hormônio que tem maior quantidade, em T3, que é o hormônio fisiologicamente ativo. Então se o hormônio não funciona, o cara pode ter hipotireoidismo. Tá bom? Então isso aqui eu falei rápido porque, gente, coma mixedematoso por amiodarona, cara, é raríssimo, né? A doença já é rara, imagina por essa etiologia ainda mais incomum. Tudo bem? Então lembra, coma mixedematoso, geralmente é aquele cara com distúrbio primário de tireoide, lembra aí da tireoidite crônica autoimune, Hashimoto. Beleza? Tá lá. Agora, em relação ao quadro clínico desse paciente, pessoal, você já sabe 2 manifestações importantes. Redução do status mental, que nem sempre vai ser coma, vai ser mais letargia, obnubilação, e hipotermia. Então tá lá, esse doente ele vai ter essas condições na maioria das vezes. Beleza. Agora, ele pode ter também o oposto disso. Ficar ansioso, agitado pra caramba, é o que a gente chama de psicose. No caso aqui do coma mixedematoso, ele tem a loucura mixedematosa. Só que isso, geralmente, se você espera, ele vai evoluir para o coma mixedematoso, ele vai evoluir para um estado de redução do status mental. Só coloquei isso aqui porque às vezes é um paradoxo, né? Você espera, caramba, o cara tem hipotireoidismo, ele vai entrar em coma mixedematoso. Aí tá lá agitado, ansioso, meio psicótico, esquisito. Mas ele vai depois, geralmente, entrar em coma mixedematoso. Tudo bem? Crise epilética focal generalizada pode acontecer tanto pelo próprio distúrbio em si, tireoidiano, que, gente, você sabe que a tireoide regula a homeostase de um bando de coisas no nosso corpo, ou até mesmo por conta de um outro distúrbio associado ao coma mixedematoso, que é clássico, que é a hiponatremia. Então, a própria hiponatremia pode fazer isso aqui no paciente associado.
Tá lá, inclusive. Mãos inchadas, nariz inchado, língua espessada, pode acontecer por conta de um depósito de albumina e de mucina, que nada mais é do que o mixedema, tá? Não é à toa que é coma mixedematoso. Então, muitas vezes você vai ver o paciente com uma face diferente, com um edema de mão, uma língua larga. Hipoventilação acontece, inclusive, podendo levar a acidose respiratória por vários mecanismos. Bom, redução do driver respiratório é um deles. Esse paciente ele pode ter fraqueza muscular, inclusive das musculaturas acessórias da respiração, das musculaturas importantes para a respiração, como, por exemplo, o diafragma. Esse cara pode ter, por exemplo, uma obstrução mecânica pela própria língua, que está larga pra caramba, cheio de mixedema. Então ele pode ter vários motivos para acontecer isso. Inclusive, esse depósito, né, na própria laringe. Então esse paciente pode ter uma hipoventilação por conta disso. Hipoglicemia também pode acontecer, tanto pelo hipotireoidismo por si só, que regula o metabolismo de um bando de coisa, como também por uma doença autoimune associada. Porque lembra, geralmente não é como o mixedematoso. A principal causa, hipotireoidismo primário. Dentre elas, Hashimoto, que é uma doença autoimune. E você lembra que as autoimunidades, elas às vezes andam de mão dada. Então você pode ter Hashimoto e anemia perniciosa, você pode ter Hashimoto e adrenalite autoimune, doença de Addison, você pode ter Hashimoto e diabetes do tipo 1. Então uma delas, que inclusive eu citei, que é a doença de Addison, é uma redução aí do grau de cortisol do nosso corpo. Então esse paciente pode ter hipoglicemia por conta dessa outra doença associada. Ou até mesmo, se essa patologia for central, pode dar um hipopituitarismo em geral e diminuir lá a função do ACTH, enfim, você pode gerar também uma hipoglicemia por conta disso. Anormalidades cardiovasculares, primeiro porque, como eu te falei, os hormônios tiroidianos, T3, T4, eles regulam também a homeostase, inclusive da pressão arterial, então essa redução pode levar a isso. Esse doente pode ter bradicardia, redução da contratilidade miocárdica, enfim, diminuição do débito cardíaco, várias condições, inclusive derrame pericárdio por conta disso. Tá? Então, geralmente é isso. E esses caras costumam ter uma hipertensão diastólica, tá? Não é sistólica, geralmente é diastólica. Em relação aqui ao diagnóstico, pessoal, você sempre tem que lembrar do quê? Anamnese, exame físico e excluir outras causas. Então tá lá. Anamnese, exame físico e excluir outras causas. Então, na anamnese, por exemplo, é claro, gente, às vezes o cara vai estar em coma, você não vai ter como conversar com ele. Então, você vai conversar com um parente dele. Aí você pode ver se ele tinha clínica antes de hipotireoidismo, fazer perguntas, se ele estava cansado, se o cabelo caía, enfim, tentar buscar ali a anamnese típica de uma história de um doente hipotireoideu. Você pode também ver se ele tem histórico de terapia, de radioablação, né, radioiodo, ou se ele fez alguma cirurgia. Inclusive, no exame físico, você pode observar isso. Olhar cicatriz no pescoço. Às vezes você vai ver ali uma cicatriz te dando a ideia de uma tireoidectomia, tá bom? E excluir outras causas, né, pessoal? Isso é muito importante sempre na medicina, a gente afastar os diagnósticos diferenciais que podem acabar gerando dúvida. Lucas, é só isso? Não. É isso aqui, mais o quê? Dosar os hormônios tiroidianos, tá bom? Então, T4 livre e TSH. Isso aqui, se você fizer no paciente, acabou, o diagnóstico está dado. Não tem exame de imagem, não precisa de mais nada para você fechar esse diagnóstico, tá? História clínica típica, mais dosagem de hormônio, acabou, está comprovado o diagnóstico nesse paciente. Até tem um score que alguns estudos mostraram aí, mas se usou tanto pouco paciente que nem ficou validado. O cara pegava várias coisas, a frequência cardíaca, o oxigênio, como é que estava o eletro do doente, vários parâmetros, glicose, e tentava pontuar aí para ver se ele tinha ou não coma mixedematoso, mas isso usou um espaço, mostrar uma galera tão pequena que acabou não sendo validado por enquanto, tá? Então, tá lá, pessoal. TSH, ele pode ser alto, porque é um hipotireoidismo primário, ou ele pode ser normal, baixo ou levemente aumentado, no caso aí de um hipotireoidismo central, lá de cima, né? No caso, seria hipófise e hipotálamo. Você vai dosar também o T4 livre, que obviamente é um hipotireoidismo, ele tem que estar muito baixo, né? Não é baixo, é muito baixo, porque esse cara tem como mixedematoso, não pode ser um T4 livre um pouquinho só abaixo, tá? Isso aqui é importante. E você vai também, pessoal, dosar geralmente o cortisol nesse paciente, por conta daquilo que eu te contei. Ele pode ter uma insuficiência adrenal, uma doença da adrenal associada a isso, tá? Então, calma. Não faz parte do diagnóstico em si a dosagem do cortisol, mas você sempre vai pedir para afastar essa outra etiologia, esse outro diagnóstico. Tanto é
que no tratamento você vai ver que tem uma coisa que é importante aqui. Olha só, como tratar esse paciente? Além do hormônio tiroidiano, que você vai fazer intravenoso, de forma rápida, depois quando o doente melhorar, você até pode passar para o oral, beleza? Você vai fazer tanto T3 quanto T4, e você vai fazer glicocorticoide. Porque, gente, você ainda não conseguiu afastar que tem uma insuficiência adrenal associada, seja ela por adrenalite autoimune ou seja ela por uma doença central, nos casos que eu te contei. Então, como você não tem como afastá-la ainda, não saiu o resultado do exame, é uma emergência, gente. Você não pode te dar mole, esperar o resultado do exame. Você vai tratar esse doente, você vai dar glicocorticoides, você pode inclusive fazer aí uma hidrocortisona intravenosa de 8 em 8 horas. Você vai manejar esse paciente de forma que ele não entre, não piore ainda mais o estado dele, tá? Então, hormônio tiroidiano, óbvio, né? O hipotiroidismo e glicocorticoide por conta desse medo, dessa associação com uma doença também da adrenal ou central. E você vai fazer também o suporte, né, gente? Internar no CTI, se precisar ventilação mecânica, você vai fazer nesse paciente fluidos intravenosos, corrigir o distúrbio de glicose, corrigir o distúrbio de sódio, que seria distúrbio da água. E, inclusive, você pode fazer nesse paciente, você deve fazer nesse paciente a correção da temperatura. Porque lembra? Redução do status mental e hipotermia. Então você vai manejar isso também, tornando ele normotérmico, eutérmico. Beleza? Isso é muito importante. E é claro, você vai fazer o manejo dos problemas associados. Então você vai tentar, por exemplo, se o cara estava infectado, você vai corrigir a infecção, você vai tratar com antibiótico terapia. Pessoal, com essas informações, você está mais do que pronto para entender tudo o que precisa sobre o famoso coma mixedematoso, que é famoso, mas não é comum assim não. Um abraço.